E aí pessoal, Gaspediatra Charizange, hoje com uma grande surpresa para os inscritos, e aproveito para convidá-los, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve, você vai ver quanto conteúdo bacana que eu tenho aqui, quantos assuntos que podem lhe interessar e ajudar em questões relacionadas à gastroenterologia do seu filho, da sua filha, a nutrição, a introdução alimentar, alimentação saudável, conceitos do comer bem para viver melhor para toda a família, aditivos alimentares. Então é uma infinidade de assuntos relacionados à gastro e à nutrição, não só para crianças, mas também para adultos. Então aproveita, conheça todo o conteúdo, se inscreva aqui, faça meu canal crescer. Eu estou muito feliz, ele está crescendo cada vez mais, mas eu sei que eu posso ajudar muito mais pessoas. E hoje eu preparei uma surpresa para os inscritos, isto é, pessoas que já me perguntaram aqui no YouTube sobre dor abdominal. E eu não posso ajudar assim muito, porque dor abdominal é um mundo à parte, são diversas patologias, tanto orgânicas quanto funcionais. Quer dizer o quê? O seu filho pode ter uma dor relacionada com uma patologia específica, com uma doença, ou as chamadas dores funcionais, em que a criança sente uma dor abdominal, mas a gente investiga, examina, avalia a criança e não encontra uma razão aparente, uma razão orgânica para a causa da dor abdominal. Mas mesmo assim, ela precisa de tratamento, de acompanhamento. Então eu selecionei algumas perguntas aqui e eu vou lê-las aqui e tentar ajudar um pouquinho mais. Então, aproveita aqui, se você que fez a pergunta, curta aqui, comente que foi você e está assistindo novamente, e eu vou tentar responder um pouquinho melhor essas perguntas, falando algumas coisas a se observar. Eu separei uma pergunta aqui da Isabel Sampaio. Ela botou: olá doutor, minha filha vem sentindo dores de barriga diariamente. Ela sente tontura, falta de ar, dor de cabeça. Estou muito preocupada com essas dores. E ela passa mal na escola. Tem regurgitação. Foi feito um ultrassom abdominal, uma ecografia abdominal, e veio normal, mas continua sentindo essas dores. Quando aperta a barriga dela, ela fala que dói muito. Bem, nesse caso, o que precisa ver? Esses sintomas de tontura, de falta de ar, de dor de cabeça associados, levantam a possibilidade de ser realmente uma patologia orgânica, e eu diria para essa mãe investigar, primeira coisa, a glicemia, medir a pressão arterial da sua filha, dependendo da idade que ela tem, avaliar a função renal, a função hepática, a função pancreática, fazer pesquisa de intolerância ao glúten, pensar em intolerância à lactose, fazer um exame completo com um gastroenterologista pediátrico e depois observar por que falta de ar, dor de cabeça, tontura, quando você não encontra uma patologia que explique, pode ser também de ansiedade, de fatores estressores. Então, se acontece na escola, pensar que essa criança pode estar sofrendo algum tipo de ansiedade, um bullying, uma pressão da escola, dos colegas, e sentir esse tipo de sintoma, mesmo às vezes subconscientemente, sentindo sintomas como esses relatados, e sim ter a ver com ansiedade. Mas esse diagnóstico de ansiedade, ele é de exclusão. Quando você já exclui outras doenças, não encontrou nada, e aí sim pensar na ansiedade como uma causa de dor. Até mesmo uma crise de pânico, às vezes, com todos esses sintomas orgânicos associados. Certo? Outra pergunta aqui, do M.R. Weber. Minha filha não tem febre, mas dor no abdômen e vomita tudo que ingere. Dei remédio para vômito e para dor abdominal. No vômito, às vezes, parece sangue, está muito abatida e não quer comer. Muito bem. Mais sintomas de alarme. Então, a criança que tem dor, que vomita, que vomitou sangue, isso é um sintoma de alarme, que a criança precisa ser examinada. A primeira coisa a pensar nisso, e aqui é o que eu falo nos comentários, muitas vezes eu não posso ajudar. Então,
quando você comente aqui, faça explicações mais detalhadas, por exemplo, a idade da criança, há quanto tempo tem sintomas, que aí eu posso talvez ajudar um pouquinho mais nas respostas. Eu gosto muito de ajudar aqui nos comentários, responder as perguntas de todos os inscritos. Então, mas aproveite e sempre escreva um pouco mais, para mim poder ajudar. Porque nesse caso, eu não sei há quanto tempo essa dor tem. Então, se ela é uma dor aguda, por exemplo, uma criança que tem um quadro extremamente agudo, em que ela começa a vomitar, e de repente, num desses vômitos, vem raias de sangue, que vão acontecer uma vez ou duas no máximo. Isso pode significar um problema que chama síndrome de Mallory-Weiss, em que esses vômitos forçados fazem machucados, abrem lacerações no esôfago, e isso sangra. Mas isso é uma doença extremamente benigna, ela é autolimitada, não precisa nenhum remédio específico, a não ser medicação para vômito, porque essas lacerações elas rapidamente cicatrizam. Agora, se isso for um quadro mais recorrente, esse vômito persiste, o sangue também acontece repetidamente e a criança está realmente abatida, é necessário ser examinada, ver se não é necessário até uma endoscopia digestiva alta para avaliar se não existe uma lesão, uma úlcera, uma gastrite erosiva, alguma coisa diferente causando esse vômito com sangue. Ver também se não tomou nenhum remédio, muitas vezes medicações anti-inflamatórias podem provocar uma gastrite hemorrágica, então você medica o seu filho para dor, para febre, e isso rapidamente provoca uma gastrite hemorrágica e começa a vomitar sangue. Então são questões a observar. Vejam quanta coisa a gente tem que pensar quando a gente está lidando com uma criança que tem dor abdominal. A história, o exame físico, ele é muito importante. Conversar e explicar todos os detalhes dos sintomas da dor, e o gastro vai elaborando na sua mente o diagnóstico. Ele vai tentando entender o que pode estar acontecendo e vai solicitar exames quando necessários, tratamentos quando indicados. Tudo isso é importante. Fica aqui, viu? Que eu vou responder mais perguntas e de repente, se a sua não foi, ela pode ser uma da sequência. Olha só, pergunta da Suelen Araújo. Olá, doutor. Desde uns 10 meses, mais ou menos, minha filha fica se contorcendo. Ela aperta as perninhas, fica se encolhendo. Isso várias vezes ao dia. Com 10 meses, fizemos todos os exames. Sangue, ultrassom abdominal, ressonância magnética, eletroencefalograma. Desconfiaram até de convulsões. Foi um gastro, exames de alergia, neuro, enfim, fizemos todos os exames e nada. Ninguém descobriu nada. Decidimos esperar ela começar a falar para dizer onde era a dor. Agora, com 2 anos, ela diz que a dor é na região íntima e às vezes na barriga. Observação, isso acontece todos os dias, no mínimo umas 10 vezes no dia, desde os 10 meses. Voltei a fazer exames, ultrassom abdominal, total e pélvico, nada. É uma luta sem fim. Não sei mais o que fazer. Tem alguma dica? Então, olha só. Veja só, essa criança, ela está com 2 anos, então ela tem uma queixa de dor abdominal crônica há mais de 1 ano. Essa família relata que a sua filha está tendo dor de barriga e ela já fez exames de imagem. Muitas vezes uma ressonância abdominal não é indicada assim numa criança, é uma exposição muito grande. Muitas vezes, nesse caso aqui, imagino que ela tenha até feito anestesia geral para dormir durante os 30, 40 minutos de exame por uma ressonância. Então, às vezes uma tomografia também ajuda já a resolver, e não a ressonância, para a dor abdominal em crianças pequenas, certo? Teria que ver o que foi investigado. Então, desde os 10 meses, tem que pensar, fazer exames para alergia, muitas vezes não ajudam ou não, porque como você já deve ter visto aqui no meu canal, quando eu falo de APLV, alergia ao leite, por exemplo, a maioria das crianças tem uma alergia não mediada por IgE, e isso não aparece no exame de sangue. O que é necessário fazer, então, é um teste de exclusão. Quando se suspeita que a alergia pode estar causando dor em cólicas, fazer uma dieta de exclusão, restringindo o leite e todos os seus derivados por algum tempo, e vendo se melhora.
Depois fazer uma restrição da lactose por algum tempo. É muito raro uma criança nessa idade começar a ter a intolerância à lactose, mas existe. Então faça também um tempo, que eu falo entre 30 e 60 dias, de exclusão da lactose e veja se melhora. É importante também investigar a doença celíaca, que nessa idade, ali com 10 meses, a criança normalmente já comeu glúten. Então é importante ver se já investigou a doença celíaca. Hoje em dia existem crianças que não têm doença celíaca, mas têm intolerância ao glúten. Então quando comem glúten também sentem dor de barriga. E podem fazer exame e não tem nada. Na verdade é uma intolerância não celíaca, mas precisa de investigação com anticorpos contra a doença celíaca. Outra questão, saber se essa criança tomou muito antibiótico antes de 1 ano, porque uma das causas de uma dor crônica, assim, em cólicas, pode ser a disbiose, pode ser problema do intestino lento também. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o trânsito lento, quer dizer o que? Crianças que têm dor abdominal crônica, em cólica, você investiga, não encontra nada. E muitas vezes a criança até evacua todo dia, ou um dia sim, um dia não, e você não encontra a causa. E muitas vezes um simples raio-x, e não exames tão invasivos, mas um simples raio-x você detecta esse padrão de acúmulo de fezes de intestino lento, fazendo um tratamento para essa constipação, a dor abdominal também pode melhorar. Outro aqui, ó, Maria Aparecida de Mello. Gostei muito da explicação. Muito obrigado, Maria. Minha filha de 9 anos está com dor abdominal, dor na nuca, e ela está ficando tonta e se sentindo fraqueza no corpo. Estou muito preocupada. Veja bem, outro caso com sintomas de alarme. Então, tontura, fraqueza, tudo isso são situações que precisam de investigação, tanto abdominal, eu diria, como neurológicas. Nesse caso, sim, uma criança de 9 anos, eu indicaria também fazer, além da avaliação gastrointestinal, uma avaliação neurológica com exames de imagem, uma tomografia, por exemplo, para avaliar se existe algum problema. Tem que avaliar essa fraqueza com o neurologista, se é uma fraqueza de cansaço ou se é uma fraqueza muscular específica em algum membro, nas pernas, nos braços. Então é muito importante essa criança ser bem examinada, fazer exames, como eu falei lá no início, investigar a glicemia, intolerâncias alimentares, questões de inflamação abdominal, medir a pressão, mas também avaliar neurologicamente nesse caso, com sintomas de tontura, dor na nuca e fraqueza. É muito importante ela ser examinada, certo? Vamos lá para mais uma, da Sul. Doutor, minha filha tem 6 anos e sente muita dor abdominal, tanto do lado direito como do lado esquerdo, perto do umbigo. Vive com gases e prisão de ventre. Às vezes sai dura e muitas vezes verde. Já foi feito exame de fezes, mostrou que havia presença de sangue e a médica disse que era intolerância à lactose. Porém, já tirei o leite dela faz 2 meses e ela continua a reclamar quase todos os dias de dor. Muito bem. Su, sangue nas fezes não é um sintoma de intolerância à lactose, certo? Intolerância à lactose, a criança pode até ter dor em cólica, gases, mas vai ter normalmente diarreia e não constipação. Um quadro de constipação por si só, funcional, pode causar essa dor e isso precisa tratamento. Quando não melhora com o tratamento, eu sempre investigo. Questões que podem dar dor de barriga em cólica e constipação, a gente tem que pensar em patologias com o glúten, com a tireoide, com a glicemia, para início de conversa. Então, é muito importante sim tratar essa constipação e ela sim pode ser a causa da dor. E não pensaria com essa descrição em intolerância à lactose, ainda mais que já melhorou, fez a dieta de exclusão por um tempo e não surtiu efeito. Então não adianta ficar restringindo a lactose. Toda reação à lactose, você tira a lactose da alimentação e os sintomas têm que sumirem, desaparecerem. Só se eles persistem, continuam, não é intolerância à lactose, é outro problema. Certo? Estou olhando o tempo aqui, vamos fazer mais uma. Gostei muito, e vocês gostaram de eu responder perguntas assim? Então comenta aqui embaixo, que aí eu vou entender se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu posso combinar com os inscritos aqui
de uma vez por mês fazer um vídeo de respostas a queixas, a perguntas, desculpa, avaliando bem as queixas e explicando bem o que precisa fazer, mais do que eu consigo fazer aqui nos comentários. Então comenta aí, se você gostou, aproveita, clica no botão aqui de gostei e comenta até sua dúvida, que de repente no próximo mês a sua pergunta pode ser selecionada. Olha só, pergunta da Rafaela Carlos. Meu filho tem 5 anos e está sentindo dor abdominal já há quase uma semana. A dor vai e volta, mas à noite ele acorda a noite toda chorando, sentindo dor. Não tem febre nem vômito. De dia ele sente dor mais ou menos frequente. Está tomando remédio, mas não está resolvendo. Olha só. Muito bem, Rafaela. Aqui o seu bebê, o seu filho de 5 anos, uma dor que não é crônica, é uma dor relativamente aguda, então uma semana. Vai e volta, significa que ela é em cólicas, mas quando acorda à noite, a gente precisa investigar, pensar em problemas. Então é tudo isso que eu comentei já. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção de vocês. Toda criança que tem dor crônica, uma dor em cólica, dor ao redor do umbigo, que vai da esquerda para a direita, tudo isso ou que acorda à noite, pode ser relacionado à alimentação. Então, aqui no final desse vídeo eu vou deixar um link para vídeos onde eu falo do glutamato monossódico. Essa substância, galera, ela está inflamando cada vez mais o sistema digestivo e o corpo todo das pessoas. E as crianças consomem muito, muitas crianças, né? Não sei se esse é o caso, mas pense na sua família se o seu filho não está comendo miojo, pipoca de micro, se não está tomando excesso de suco em pó, ou refrigerante, se não está consumindo margarina, carnes que já vêm temperadas, nuggets, hambúrguer pronto, pizza pronta, salgadinhos, todos esses alimentos podem conter glutamato monossódico. E isso acaba inflamando e provocando sintomas de refluxo, de gastrite, de dor abdominal. E eu tenho cada vez mais pacientes, eu até comentei no vídeo que eu vou deixar aqui, o quanto de pacientes, de famílias que me procuram aqui no consultório, e eu tirei a dor com a mão, literalmente fazendo uma restrição e explicando que esses alimentos fazem muito mal. E a criança e a família, todos melhoraram dos seus sintomas pépticos, né? De dor epigástrica, de azia, de refluxo. Já tinham feito inúmeros tratamentos, inúmeras investigações, os pais e as mães com muitas endoscopias, já todas mostrando uma gastrite leve e nunca melhora, toma remédio e nunca melhora. E a gente tirou o glutamato da alimentação. Lembrar que os temperos prontos, sazon, marisco, esses temperos também contêm glutamato e sim são causa de inflamações. Então, todos esses casos que eu falei de dor, vale a pena você rever a sua alimentação e entender que isso é um veneno. Já existem evidências que o glutamato monossódico é cancerígeno, então repense, para que você vai continuar usando isso na sua casa, levando para dentro da sua casa, preparando os alimentos e alimentando a sua família com substâncias cancerígenas que inflamam o nosso corpo. Repense isso. Certo? E aí, vou perguntar de novo, gostaram desse vídeo? Então aproveita, clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo para mais gente entender e comenta aqui embaixo. Se você gostou, vamos criar a rotina de fazer um vídeo assim respondendo perguntas, pelo menos uma vez por mês. Certo? Um grande abraço, fiquem todos bem e até o próximo.